Olá, alunos. Aqui quem vos fala é a professora Aldirene Guilhermino, certo? Disciplina Matemática e Suas Tecnologias, segunda série do ensino médio, certo? Vamos gravar mais um videozinho hoje, falando sobre matriz. Espero que todos estejam bem, né, em suas casas, certo? Se protegendo, certo? E aí, vamos abordar um pouquinho de matriz hoje, nosso assunto. E aí segue, tá? O que é matriz? Matriz são tabelas de números dispostos em linhas e colunas, tá? Pode ser representados entre parênteses ou colchetes, tipo aqui, ó. E aí, como é que vai ser essa matriz? Onde eu encontro no dia a dia, né? Tipo, você for fazer um treino, né? Você pode transformar o seu treino em uma matriz, né? E fazer os cálculos em intervalos de tempo, né? E os dias da semana, certo? Você pode distribuir em tabelas, né? E essa tabela você pode encontrar os valores fazendo matriz, tá? Os cálculos de matriz. E onde eu encontro mais, né? É matriz, porque matemática a gente está no dia a dia, certo? Onde que eu encontro mais a matriz, né? Numa venda, por exemplo, numa determinada loja, né? Onde vende flores, e aí as flores rosas, as violetas, né? Quanto é que eles vendem? Aí você pode também distribuir a quantidade, né? E os preços de matriz, né? E entre outras coisas mais, certo? Então vamos aqui. Então matriz é números dispostos entre linhas e colunas, certo? Os números dispostos na linha aqui, ó, na horizontal, né? Que é a linha, tá? Chama-se linha, tá? Os números dispostos na vertical chama-se coluna, certo? E aí a gente segue. Aí aqui, ó, se a gente for aqui, ó, linha 1, tá? O número 1 e 3, ele tá na linha 1. O 2 e o 5, ele tá na linha 2, tá? O menos 4 e o 0, ele está na linha 3, tá? Horizontal, linha, certo? E vertical, coluna. Então, a gente tem a coluna 1 e a coluna 2. Representando genericamente, aqui, ó, número genericamente, o que a gente faz? A 11, isso significa que ele está na primeira linha e na primeira coluna, certo? Então, aqui o número 1, ele está na primeira linha e na primeira coluna, tá? O A12, ele está o quê? Na primeira linha e na segunda coluna. Professora, eu posso fazer só até aqui? Não, pode fazer infinitamente números infinitos, tá? Linhas e colunas infinitas, tudo bem? E aqui, ó, se eu quisesse o número 5 representar esse 5 aqui, ó, isso significava o quê? Que ele estaria o quê? Na segunda linha e na segunda coluna, certo? Se eu quisesse representar esse menos 4, ele estava o quê? Na 31. Isso significa o quê? Terceira linha e primeira coluna. Tudo bem até aí? E aqui a representação genérica. O professor, quando ele for dar a questãozinha, ele vai dar fórmulas, certo? Para vocês fazer os cálculos, certo? E aí vocês vão lembrar da genérica, que é essa, certo? E daí faz os cálculos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, eu quero uma matriz, né? A, eu vou dar assim, igual a IJ, né? M vezes N, né? O I aqui, ó, linha, tá? O J, coluna. E esse M aqui? Esse M, quantidade de linha, e esse N, quantidade de coluna. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, exercício resolvido, certo? O meu R1, né, diz assim, escrever a matriz A, que é igual a I J, tá? 2 linhas e 3 colunas, tá? Certo? E aí eu dei a formulazinha aqui, ó, na qual AJ é igual a I mais 2J, certo? Significa que eu quero a linha mais 2 vezes a coluna, certo? Então, aqui, ó. Uma matriz do tipo 2 vezes 3 representada genericamente naquela fórmula genérica, né?
Ó, a fórmula aqui genérica que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero o quê? A11, primeira linha, primeira coluna, certo? Eu quero o quê? Duas linhas, certo? E aqui eu quero, ó, A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha e terceira coluna. Eu quero quantas colunas? 3, certo? Então, já tem 1, 2, 3. Quero quantas linhas? 2. Então, tem 1, 2, né? Então, segunda linha, primeira coluna, tá? O A22, segunda linha, segunda coluna. O A23, segunda linha e terceira coluna, ok? E agora, dei a fórmula genérica, tudo bem? E agora eu vou incluir na fórmula para encontrar isso aqui em número, vou transformar em números, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó, no meu A11, né? Vamos transformar em um único número, tá bom? Então, aqui eu tenho a fórmula, certo? O meu AIJ é igual a I mais 2J. Então, o que que eu vou fazer? Pegar o A11, tá? E vou colocar no lugar do I aqui, ó, vou colocar 1, tá? Que significa a primeira linha, mais 2, que é da fórmula, vezes 1, tá certo? Que é da onde? Da coluna, tá certo? Se eu fizer 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, certo? Então, esse A11 aqui, ó, o valor dele é quanto? 3 na matriz, tá certo? Então, meu A12, seguindo essa mesma linha de raciocínio, com essa mesma fórmula, o meu A12 é igual a linha 1, tá certo? Aqui a linha 1 mais 2, que é da fórmula, vezes a coluna, que é quanto? 2, tá? Eu vou fazer 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o meu A12 equivale a quanto? A 5. O meu A13, daqui, ó, o meu A13, ó. 1, né? Que é a linha mais 2 vezes 3, ó, 2, que é da fórmula, J, que é a coluna, que é 3. O J aqui, ó, J, a coluna, 3. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, tá certo? Então, o meu A13 equivale a 7. E o meu A21? Olha aqui o meu A21, tá certo? É igual a 2, que é o I, né? Que é linha, mais 2, que é da fórmula, vezes a coluna, que é 1 aqui, ó, tá certo? 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, meu A21 equivale a 4 aqui, ó, tá? Segunda linha e primeira coluna. O meu A22, ó, 2, a gente segue com a mesma fórmula, a fórmula não mudou, tá? 2, que é o I, né, que é a linha, mais 2, que é da fórmula, vezes a coluna, que é 2 também, certo? A gente faz 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, o meu A22 equivale a 6, que é o que? Segunda linha e segunda coluna, tá certo? O meu A23, ele aqui, ó, tá? 2, linha, tá certo? Toma a mesma formulazinha que estamos, mais 2 vezes a coluna, que é 3, tá certo? Então, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, meu A23 equivale a 8. Pronto. A minha matriz A está o quê? Formada. Espero que tenha entendido e até o próximo vídeo, tá? Até a próxima videoaula. Tchau.